Olá pessoal, bom, eu tô aqui com a notícia aqui da Rede Brasil Atual. Torcida Jovem do Santos repudia Bolsonaro e diz o seguinte: não representa os interesses do povo. Em nota, organizada santista criticou as ideias do candidato do PSL, que consideram extremistas e levam à marginalização da massa mais pobre. Outras torcidas, como a do Internacional, do Palmeiras e do Corinthians, também já demonstraram esse repúdio a candidaturas como a do Bolsonaro. Antes de continuar o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê o like, ative o sininho, ok? Para receber as nossas notícias quentinhas. Vamos então à nossa notícia. Torcida Jovem do Santos repudia Bolsonaro. Não representa os interesses do povo. Em nota, a organizada santista criticou as ideias do candidato do PSL, que consideram extremistas e levam à marginalização da massa mais pobre. A Torcida Jovem do Santos, principal organizada do time da cidade do Litoral Paulista, publicou nesta quinta-feira 20 nota de repúdio ao deputado federal Jair Bolsonaro, PSL, candidato à presidência da República. De acordo com a agremiação, o presidenciável representa, entre aspas, ideias extremistas e reforça o estereótipo preconceituoso que marginaliza o povo pobre. Apesar de pregar o respeito à escolha de voto de seu associado, a organizada diz que seus associados não votam em opressor e se posiciona contra as pautas apresentadas por Bolsonaro. São incompatíveis com as raízes da torcida jovem e não representam os interesses coletivos que sempre buscamos ao lado do povo e da massa santista. Nosso repúdio a essa pauta extremista não apaga o olhar crítico que temos em relação ao cenário político em geral, tomando como referência a nossa postura histórica de combate aos retrocessos sociais, afirma o texto. Os santistas relembram sua trajetória de luta pela democracia durante a ditadura civil-militar. A torcida diz ainda que sua composição é de trabalhadores de diferentes etnias e crenças, o que cria um compromisso pela liberdade. Nos posicionamos contra uma plataforma política que defende a ditadura militar como saída para os problemas do país. Não reconhecemos como opção viável um discurso que reforça o estereótipo preconceituoso que marginaliza o povo pobre e, por consequência, o torcedor, acrescenta a nota. A manifestação dos santistas se soma a uma nota do presidente da Gaviões da Fiel, Rodrigo Tapia, principal torcida organizada do Corinthians. Se posiciona contra o candidato de extrema-direita. O texto publicado pelo presidente da entidade corintiana ainda diz que os associados eleitores do Bolsonaro devem, entre aspas, se retirar das Gaviões. Para o próximo dia 29, torcedores do Corinthians e Santos convocaram um ato de repúdio ao fascismo e à candidatura de Bolsonaro no Largo da Batata, em Pinheiros. Então tá aqui a íntegra da nota. A torcida Jovem do Santos, ao longo dos seus 49 anos, construiu uma história marcante na luta pela democracia e contra a opressão, que sempre tentou calar a voz da arquibancada. Uma luta que começou no final dos anos 60, enfrentando a ditadura militar e que se estende até hoje contra os mecanismos que almejam destruir o futebol popular e a nossa liberdade. Nossa torcida é composta pela classe trabalhadora, por pessoas de diferentes etnias, crenças e demais individualidades que se unem como povo. Em função disso e pelo nosso compromisso com a liberdade, nos posicionamos contra uma plataforma política que defende a ditadura militar como saída para os problemas do país. Não reconhecemos como opção viável um discurso que reforça o estereótipo preconceituoso, que marginaliza o povo pobre e, por consequência, o torcedor.
Essa plataforma política é nociva para a evolução da sociedade e vai contra os ideais defendidos pela torcida jovem do Santos, que foram construídos com muito suor. Respeitamos as escolhas pessoais de cada TJ e não defendemos nomes específicos no atual panorama político, mas reforçamos a origem da nossa torcida, deixando claro que as pautas apresentadas pelo candidato Bolsonaro e demais candidatos com o mesmo alinhamento ideológico são incompatíveis com as raízes da torcida jovem e não representam os interesses coletivos que sempre buscamos ao lado do povo e da massa santista. Nosso repúdio a essa pauta extremista não apaga o olhar crítico que temos em relação ao cenário político em geral, tomando como referência a nossa postura histórica de combate aos retrocessos sociais. A opressão jamais irá vencer a nossa luta por liberdade dentro e fora dos estádios. Torcida Jovem. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, compartilhar nossos vídeos, ok? Até mais.